Oi, pessoal! Bem-vindo na nossa segunda semana de curso de leitura e interpretação de desenho arquitetônico. Hoje a gente vai começar na página 10 da apostila, tópico 3, convenções e símbolos. Mas antes de entrar nessa parte nova, eu resolvi dar uma retomada na semana anterior, porque eu percebi que algumas pessoas entraram em contato comigo com alguma dúvida em relação aos exercícios, ao conteúdo. Então eu vou retomar aqui um pouquinho na primeira parte da aula e depois a gente dá sequência no conteúdo. Tudo é meio interligado, mas eu achei melhor a gente dar essa retomada. Então, aqui, eu percebi que uma dúvida foi em relação a essas vistas e por que era igual, por que não era igual, e como perceber qual é a frontal, ou a esquerda, ou a direita. Então, vamos aqui. Essa figura aqui, ela tem na apostila. Então, se vocês lerem lá no tópico 2, vocês vão ver essa figura pequenininha lá. Mas o que ela indica? Que os três objetos aqui, por mais que a face superior deles seja diferente, que se eu for olhar, por exemplo, a dimensão desse retângulo em relação a esse aqui é maior, porque ele está inclinado, né? Considerando que todos têm a mesma base aqui embaixo. Esses que estão inclinados pensando numa área, se eu fosse calcular essa área azul aqui ou essa aqui, essa seria maior. Mas quando eu vou fazer a projeção ortogonal, todas vão ter a mesma área e vai ser uma área do retângulo igual essa aqui. Por quê? Eu até coloquei um esquema aqui. Então, imaginando que aqui são objetos que têm a face superior inclinada. Quando a gente vai fazer a projeção superior, deixa eu diminuir aqui. Quando a gente vai fazer a projeção superior, a gente vai puxar linhas ortogonais, então um plano superior, né, paralelo ao objeto que eu tenho, e eu vou puxar linhas ortogonais ao plano. Então, elas vão subir aqui, ó, reto nesse ângulo de 90 graus em relação ao plano. Todos. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer a projeção só desse objeto aqui, como se fosse um telhadinho. Então, eu vou pegar esses 4 pontos e a partir desses 4 pontos eu vou subir a linha. A hora que eu projetar aqui nesse plano ortogonal superior, eu vou ter o resultado como um quadrado e não como um retângulo aqui, né? Então, essa dimensão que está aqui inclinada, a hora que ela aparece aqui, ela aparece com essa mesma dimensão da base, a distância desse ponto até esse ponto. Entenderam? Então, aqui, todas essas faces, quando eu projetar isso aqui para cima, todas terão como resultado um retângulo do mesmo tamanho, independente do que acontece aqui, se é inclinado, qual é o grau de inclinação, se é curvo, o que acontece. Mesma forma aqui. Isso, praticando, a gente desenhando, o cérebro vai compreendendo. Eu acredito que a maioria conseguiu compreender isso, pelas dúvidas. O que eu vi que ficou mais complicado de perceber no exercício. Quando estava essas 4 vistas, qual que é a vista frontal, qual que é a lateral esquerda, qual que é a lateral direita? Então, lembra que quando a gente está falando lateral esquerda ou direita, é sempre em relação ao observador. Se eu considerar que aqui é a vista frontal, o observador olhando de frente para a vista frontal, essa vista aqui, essa face, seria a lateral direita, porque é a direita do observador. Fica claro? Agora, se eu considerar que aqui é a frontal e colocar o observador aqui olhando essa vista frontal, essa outra face vai ser a lateral esquerda, a esquerda do observador. Então, a gente, num desenho assim, quando não está indicado, a gente tem que pensar isso. Como no enunciado do exercício estava escrito que nesses desenhos aqui era possível ver a vista frontal e a lateral esquerda, então a única possibilidade é que a frontal fosse essa face, porque daí a lateral esquerda é essa aqui. Se eu considerasse que a frontal fosse aqui, a lateral esquerda ela estaria oculta, a gente não estaria vendo ela. E no título do enunciado estava escrito que a gente consegue ver a lateral esquerda. Então, todas as vistas frontais são essas,
Então, aqui a vista frontal é um retângulo, aqui a vista frontal é um triângulo, aqui a vista frontal é um retângulo com essa aresta aqui curva, né, em arco, e essa vista frontal é um retângulo também. O retângulo da vista frontal 4 é igualzinho da 1, ele não é maior, apesar da face aqui, né, de serem dois objetos diferentes, dessa face aqui ser bem maior do que essa face aqui, quando a gente faz a projeção frontal, os dois teriam um retângulo com 2 quadradinhos de altura. Assim como no exemplo dessa vista superior. Aqui a vista superior de todos seria um retângulo, assim como nesse exemplo. Um retângulo, outro retângulo, todos do mesmo tamanho. Então, no exemplo 4, como é um ângulo aqui 45 graus, tanto a vista frontal quanto a superior se refere à mesma face do desenho. E seria dois retângulos. Tanto quando eu olho aqui de frente, quanto eu olho de cima, porque a gente está falando de um ângulo aqui 45 graus. Aqui, lateral esquerda. Então, a lateral esquerda da figura 1 seria um quadrado. A lateral esquerda da figura 2 também seria um quadrado, com 2 quadradinhos de altura. Na 3 seria um quadrado, mas teria um retângulozinho aqui em cima. E esse retângulo aqui teria a altura dessa diferença, desse ponto máximo aqui, da altura desse arco, em relação a esse ponto, projetado para frente. Então, eu pegaria uma linha puxando aqui reto, outra linha aqui puxando reto, e seria um retângulo, um filetinho aqui, para demonstrar que a gente tem esse volume aqui em cima. E aqui, a lateral esquerda, nesse caso, seria um triângulo, ok? Se tiverem dúvida em relação a isso ainda, por favor, me procurem. Então, se a gente estivesse em sala de aula, essa dúvida eu teria tirado na hora. Vocês iam ter lido o exercício e perguntado, professora, mas como que eu sei se qual é a frontal, qual é a esquerda? Ali teve todo o trabalho de mandar um e-mail e tal, mas creio que compreenderam, né? Daria para saber, porque no enunciado estava escrito que dava para ver a frontal e a esquerda, então é essa forma. Sempre a gente vai imaginar colocando o observador de frente. Eu não quis colocar a seta falando que aqui era a frontal, justamente para vocês treinarem um pouquinho. Eu vou colocar daí, em relação a essa parte de vista, de projeção, eu coloquei mais um exercício agora na atividade 3 para vocês fazerem e correlacionarem as projeções com o 3D, com a perspectiva. De novo, se tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição para ajudar vocês. Então, aqui, ó, no caso de um telhado, de uma planta de cobertura, quando a gente desenha o telhado, essa dimensão aqui do telhado, né, considerando que esse desenho é referente a isso aqui, essa casa, então a gente vai imaginar um plano aqui em cima, vamos puxar a linha aqui do final do telhado, da cumeira, a cumeira é essa parte que divide aqui as águas do telhado, e essa dimensão aqui é essa dimensão aqui. Então, se eu medir aqui, daqui desse ponto até esse ponto, não é a mesma medida que esse ponto até esse ponto. Porque aqui está inclinado. Sempre é a projeção. A planta de coberta é um termo mais antigo, a gente usa o termo planta de cobertura. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa planta, mas ela é para a gente perceber como é o telhado, o sentido da caída e assim por diante. Então aqui, ó, até para a gente entrar nessa parte de tipos de linha, o que eu consigo perceber aqui nessa planta de cobertura? Que eu tenho pelo menos 2 tipos de linha, né? 3. Eu tenho essa linha contínua, e eu tenho uma linha tracejada aqui. Por quê? Porque essa linha tracejada ela está representando a parede que está por baixo da minha cobertura. Então, é uma coisa que eu não consigo ver. Que se eu tirasse uma foto de cima do telhado, essa parte que está tracejada não seria algo que eu consigo ver. É uma projeção de algo que está por baixo, que está abaixo da minha visão, fora da minha visão. E aqui, por que a gente coloca essa linha tracejada? Para ter uma noção do tamanho do beiral, de se tem beiral ou não, porque o telhado ele pode terminar junto com a parede
ou ele pode ter esse espaço aqui, né, um beiral que proporcione sombra, proteção contra umidade e outras coisas que a gente vocês vão estudar no decorrer do curso de vocês. Mas é para ter uma noção de como é esse telhado. Por isso que a gente pode colocar essa projeção aqui, para deixar bem claro que tem beiral em todos. Às vezes tem beiral só dos lados e não tem beiral nos fundos e na frente. Então aqui a gente consegue saber que tem beiral em todos os lados da casa. Vou falar, daí o que mais que teria, né? Apesar daqui ser um desenho esquemático feito à mão, essa linha de chamada também, que é uma linha que está no desenho, mas que faz parte do desenho, mas que no caso é só uma linha de chamada, não representa nada de construção. Então essa linha, normalmente a gente vai fazer ela mais fininha. Normalmente, quando eu falo até seguindo as normas do desenho técnico e arquitetônico. Então a gente vai sempre o que a gente quer dar mais destaque vai estar numa linha mais grossa. O que a gente só precisa indicar ou representar vai estar numa linha mais fina. Vamos continuar aqui que eu vou colocar aqui quais são os tipos de linha. Então a gente tem duas normas que tratam do tipo de linha e do uso da linha. Não sou eu que vou escolher, não sou eu que vou falar, eu acho que aqui fica melhor uma linha contínua ou ali uma linha tracejada, vou fazer pontinhos aqui. Não. Quando a gente está falando de desenho técnico, de representação de desenho arquitetônico, a gente vai seguir as normas. Então a gente tem a NBR 8403, são duas normas de 94, e a 6492. Então, quais são os tipos de linha que a gente tem? Linha contínua larga, média e estreita, então todas são linhas que a gente traçaria direto e vai variar a espessura da linha. E a linha auxiliar, que é a linha mais fininha. Como que a gente consegue fazer esses tipos de linha com o lápis, com a lapiseira? Quando a gente compra uma lapiseira, aqui, por exemplo, essa aqui, não sei se vai aparecer, é a 09. Então, eu defini que meu grafite é 0,9. 0,9 o quê? 0,9 milímetros. Se eu compro uma lapiseira 1, tem umas que são bem grossinhas, ela tem 1 milímetro. Essa aqui tem quase 1 milímetro, 0,9 milímetros. Como que eu vou garantir que meu traço vai ter 0,9 milímetros? Eu vou tentar fazer o traço com a lapiseira o mais perpendicular possível. E por isso que, daí, vocês quando forem fazer disciplina, ou se já fizeram, a gente recomenda que tenha, tá vendo? Esse espaço aqui. Por quê? Porque a hora que eu vier apoiar na régua ou no esquadro, eu vou conseguir ter essa parte de metal para apoiar e não apoiar o grafite na régua e conseguir deixar a lapiseira mais encostadinha e fazer o traçado. Isso a gente tem, né? Em todos os cursos tem a disciplina de manejo dos instrumentos, mas é importante seguir as recomendações para a gente conseguir traçar os diferentes tipos de linha. Então, daí eu tenho essa aqui, 0,9, tem a 0,7, a 0,5, a 0,3. Então, com a espessura da lapiseira, a gente já consegue fazer vários tipos de linha. E tem um outro recurso que ajuda a gente também, o grafite. Tem o grafite, os mais conhecidos, né? HB, 2B, 6B. O que significa isso? 2H. O que significa isso? O H é o grafite mais duro, o hard. Então, se eu tenho um grafite HB, ele tem a mistura dos dois. O grafite 2H, que não é tão comum, mas que no desenho é comum, a gente usa bastante na lapiseira 03, ele é mais duro. O que isso significa? Que sai mais branco, eu preciso pesar mais a mão para conseguir sair o grafite, o pozinho do grafite. Se eu vou para um lado mais B, né, 2B ou 6B, o grafite é mais macio. Então, pensa naquele lápis 6B, se a gente faz ele forte, ele até esfarela, ele suja o papel, ele borra, ele é bom para fazer sombras, quando a gente passa o dedo, ele faz a sombra. Por quê? Porque ele é mais macio, então o traço fica mais escuro. Então, uma forma de eu conseguir um traço bem diferente do outro, se eu pegar uma lapiseira 09 com um grafite 2B e uma lapiseira 03 com um grafite 2H, eu vou ter dois traços bem diferentes. Um bem escuro e mais largo e um bem estreito e mais claro. Então, a gente pode ir trabalhando com os grafites para conseguir diferentes tipos de linha. E aí também, assim,
Quando a gente vai fazer um esboço, um rascunho, é melhor usar qual? Um grafite mais duro ou mais macio? Mais pro B, né? B é de black. É, qual que é melhor eu usar? Eu indico usar um mais 2B, assim. Por quê? Porque apesar dele ser mais escuro, como ele é mais macio, ele não marca tanto o papel. Então, se você precisar apagar, não vai ficar tão marcado. Lógico que tem que ter o cuidado de deixar o papel limpo, não ficar pôr na mão, sempre ter um paninho para não deixar a mão úmida e ir sujando o papel, limpar a régua, para quando a gente vai passar o papel, os instrumentos em cima do papel, não ficar saindo no pozinho do grafite, mas o grafite mais macio é mais fácil de apagar sem deixar marca. Se eu fizer com um grafite 2H, eu preciso fazer uma pressão maior no papel. Quando eu apagar, fica a marca, fica aquele vinco no papel. Isso são umas dicas que eu coloquei aqui, que eu tô falando para vocês, para quando vocês forem desenhar com papel, né, com lapiseira no papel. Aí, além das linhas contínuas, né, a linha auxiliar seria a linha mais fina, que daí seria como aquela linha de chamada que a gente vai colocar para indicar alguma coisa, que ela não faz parte do desenho em si, mas que é para a gente trazer alguma informação para o desenho. A gente tem a tracejada média, a traço ponto mais larga nas extremidades e a linha de interrupção, que ela tem esse zigue-zague. Ah, tá. Voltando aqui, então, ali eu indiquei o que a gente vai fazer. Então, lembra aqui, ó, que a gente tem a linha larga e a linha estreita. Se vocês repararem, quando eu desenhei aqui, ó, eu fiz, né, de canetinha aqui, mas eu fiz aqui, ó, essa linha aqui mais grossa que essas, mais larga que essa. Por quê? Porque quando eu tô falando da frontal, qual que é a face, né, aqui eu fiz de canetinha da forma que dava, mas qual que é a parte que está mais à frente? Essa aqui. Então ela está mais grossa. Está no primeiro plano. O que está no segundo plano estaria médio. Fiz aqui na canetinha, gente, vocês dão um desconto para mim. E aqui, que está mais ao fundo, mais fino. A lateral esquerda, eu tenho dois planos. Eu tenho. Desculpa, aqui é a lateral direita. A lateral esquerda, eu tenho um plano só. Então, é o que eu fiz aqui. Se eu fosse fazer lateral direita, seria parecida com essa aqui, mas eu tenho dois planos. Eu teria aqui uma parte mais grossa. Na superior, eu tenho dois planos, aqui e esse de baixo. Então, o quadradinho de cima, ó, eu fiz na espessura mais grossa. Aqui, gente, tem uma atenção que eu fiz de canetinha para, né, um croquis para mostrar para vocês. Quando a gente vai fazer isso com lapiseira, a gente não vai. Aqui eu desenhei duas vezes, como se eu fizesse uma linha do lado da outra. A gente vai tentar não fazer isso. A gente vai conseguir isso utilizando os grafites, o peso da mão, para conseguir as linhas de espessura diferente. Aqui, nessa parte desses exemplos, eu acho que vocês não tiveram muita dúvida, pelo menos não tiveram muitas perguntas, né, sobre esses exercícios. Então, aqui é frontal, aqui a lateral esquerda. Então, a lateral esquerda, aqui está aparecendo uma linha tracejada, por quê? Porque quando eu estou olhando daqui, né, aqui é a lateral direita. Daqui, olhando por aqui, eu estou olhando à esquerda. Então, eu olharia esses 3 quadradinhos de altura, mas atrás de mim, algo que eu não estou vendo, acontece alguma coisa. Tem uma quebra, tem um degrau aqui atrás, mas eu não estou vendo. Então, como é algo que eu não estou vendo, que está fora do meu campo de visão, a gente usa a linha tracejada. Aqui a linha mais espessa para representar essa parte de cima e a linha mais estreita, o plano de baixo. Então, sempre o que está mais perto da gente vai estar na linha mais grossa, mais espessa, e o que está mais distante, mais fino. Aqui mesmo, raciocínio. Aqui eu tenho um plano só na frontal, então toda a mesma espessura. Aqui, lateral esquerda, tenho um plano aqui e outro plano, então embaixo está mais perto da gente, mais grosso, em cima mais fino. Aqui é superior, mais grosso aqui e mais fino na parte de baixo. Da mesma raciocínio aqui. Então, esse monte de tipo, né, essa relação aí de linhas que a gente colocou, cada uma tem a sua função.
Então, a linha larga e contínua. Linhas largas e escuras são utilizadas para delinear os perfis do plano, representar elementos em corte, inclusive as paredes nas plantas baixas. Então, aqui eu já vou até adiantar um assunto. O que é uma planta baixa? A planta, ela também é um corte, né? Quem já tem a familiaridade com o projeto, já fez alguma disciplina ou já conhece mesmo de antes, a gente tem a planta, que é vista de cima, que é a que a gente tem, é mais comum da gente ver, a gente vê em folder de venda de apartamentos, né? É o que a gente conhece como projeto da casa, que a gente vê onde ficam os cômodos, o layout, o tamanho do banheiro, o tamanho do quarto, a disposição dos ambientes. Mas, e isso é um corte também, mas é um corte que ele é feito aqui na horizontal. E como que é esse corte? É como se eu tivesse a casa, desculpa, e fizesse um corte aqui com uma altura de 1,5 m e tirasse essa tampa. Quando eu tirei essa tampa aqui, eu querendo apontar para o computador, tirei essa tampa, ficou aqui. E quando eu for desenhar, eu vou representar a projeção vendo isso aqui. Então, o que eu estou vendo? O que eu cortei quando eu fiz esse corte? Eu cortei as paredes. Então, aqui estão representadas as paredes. Aí eu cortei o vidro. Aí ficou essa parede, né? Aqui, ó, o peitoril, ficou ali embaixo. Cortei o vidro, continuei cortando parede, cortei uma porta e assim por diante. Foi indo. E aí eu vou representar o que eu cortei. As linhas contínuas vão servir para isso. Então, tudo que eu cortei vão ser representado com linhas contínuas mais espessas. Aí tem as linhas contínuas médias. Elas são mais finas que as anteriores. Representam elementos em vistas ou tudo que esteja abaixo do plano de corte. Então, depois eu vou detalhar ali para vocês, mas, por exemplo, aqui eu cortei o vidro e não cortei essa parede aqui embaixo. Então, aqui, né, aqui não está representado assim, mas eu vou depois mostrar um desenho para vocês, vão ter duas linhas que representam, mais grossas, que representam o vidro que eu cortei, e duas linhas paralelas que representam a parede, eu vendo de cima, a parede onde a janela está apoiada. E elas vão ser mais finas, vão ser médias. Vou mostrar isso para vocês mais à frente. Linhas estreitas contínuas. As linhas finas de contorno sugerem uma mudança de material, cor ou textura, sem alteração na forma do objeto. São usadas para representar elementos em vistas, símbolos, peitoril, soleira, linhas de cota, de chamada. Então, se eu tivesse soleira, alguma outra coisa assim, eu vou usando mais fina. A linha auxiliar é uma linha muito fina e contínua, são usadas para esboçar desenho, indicar texturas de superfície, traçar malhas reguladoras. Então, às vezes, eu quero indicar uma textura, quero fazer alguma coisa, eu vou usar a linha mais fina. Todas essas linhas, eu falei como a gente faz com a lapiseira, mas quando a gente vai usar um software tipo de desenho de linhas, como o AutoCAD, a gente consegue configurar a espessura dessas linhas. Então, facilita um pouco no nosso trabalho. E hoje, quando a gente fala de softwares para a gente trabalhar com o BIM, a gente já para de desenhar linhas, né? Uma linha paralela a outra, e a gente começa a desenhar elementos. O que é isso? A gente colocaria as informações da parede, e o próprio software orientaria a gente, faria para a gente a espessura correta das linhas. É uma coisa mais assim. Mas assim, o AutoCAD desenha linhas. Quando a gente falar de Revit e softwares em BIM, é um raciocínio um pouquinho mais avançado, mas a gente sempre precisa saber desenhar as linhas, como representar cada elemento, para conseguir utilizar softwares mais avançados. Então, se dediquem a aprender isso aqui, que é básico, que às vezes parece muito simples, mas que ele é essencial. Às vezes a gente passa batido por achar que não é necessário e perde o fio da meada, que é essencial para conseguir fazer um bom projeto, para conseguir compreender e interpretar corretamente
o projeto. Então, prestem atenção, tentem lembrar qual tipo de linha, para que serve, e todo esse contexto, toda essa construção de raciocínio que a gente está fazendo. Linha tracejada média. As linhas tracejadas indicam elementos ocultos, que é como eu falei para vocês, lembra no caso do telhado, eu tinha em volta a linha contínua e o que estava oculto, que era a parede, estava em linha tracejada. Então, elementos ocultos ou que foram removidos da nossa visão, ou seja, linhas situadas além do plano de corte. Vamos supor que essa casa aqui fosse um sobrado e tivesse uma escada aqui. Então, que eu fosse representar a escada aqui. Quando eu cortei a casa a 1,5 m, uma parte da escada estaria para baixo do corte e a outra parte eu teria tirado com a tampa. Vocês concordam? Só que eu preciso representar toda essa escada aqui para a gente saber. A escada é uma coisa que faz diferença. Não vou poder colocar um armário embaixo da escada, não posso colocar uma janela, tenho que pensar se eu for colocar uma janela ou uma porta muito próximo da escada. Então, eu preciso saber quanto do meu projeto, do meu cômodo, a escada ocupa. Então, eu faria com linhas contínuas até a parte que vai a 1,5 m. Depois, essa parte que eu tirei com a tampa, ela continuaria sendo representada, mas ela seria representada em linhas tracejadas. Então, quando vocês verem um projeto que a escada ela começa com linha contínua e de repente continua com linha tracejada, é por isso, porque daí essa linha tracejada são os degraus mais altos da escada. A gente também vai mostrar, né? A Andrea provavelmente vai mostrar para vocês um exemplo de sobrados para a gente conseguir interpretar isso corretamente. Mas então, a importância de entender cada tipo de linha, reforço mais uma vez. Traço e ponto, estreita e larga nas extremidades e na mudança de direção. Essas linhas são indicações do plano de corte, chamadas de linha de corte. Então, a planta, a gente não tem o costume de chamar de corte horizontal, a gente chama de planta baixa, que é essa vista superior, a parte mais comum e principal de um projeto arquitetônico. Aí, quando a gente tem a planta, a gente tem a indicação de pelo menos 2 cortes, que são como se eu cortasse essa mesma casa, mas daí agora eu vou cortar como um bolo. E aí a gente vai representar o que vê para um lado, o que vê para um outro lado. Então, vou mostrar para vocês, mas essa linha, por exemplo, eu vou cortar a casa nesse sentido. Eu vou fazer uma linha aqui indicando onde eu cortei, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. E nas extremidades a gente tem uma bolinha indicando, uma bolinha com uma setinha indicando para que lado que é esse corte e com algumas outras informações. Então, e na ponta dessas linhas que eu vim fazendo traço, ponto aqui na planta, quando eu chego aqui na extremidade e nessa extremidade, eu faço ela um pouquinho mais larga. Também vou mostrar isso para vocês em um projeto. Traço ponto estreita, usada para identificar linhas de simetria e de coordenadas. Nos projetos arquitetônicos quase não é utilizado, mas às vezes a gente tem alguma coisa muito simétrica e que não vale a pena desenhar 2 vezes, não é necessário ou não vai caber no papel, a gente pode indicar essa linha traço ponto para indicar a simetria. Normalmente a gente tenta, né, hoje até com o recurso dos softwares, deixar tudo representado, repetir, deixar o máximo de detalhes, né, para a gente conseguir não ter erros. Linhas em zigue-zague são chamadas linhas de interrupção, usada para cortar ou interromper uma parte do desenho. Então, às vezes eu tenho uma pista de caminhada muito longa. Então, eu não preciso desenhar ela inteira, 3 quilômetros. Imagina eu tentando detalhar, não tem necessidade de eu detalhar 3 quilômetros da pista. Então, eu faço um trecho, né, e vai seguir durante os 3 quilômetros, mas para indicar, em vez de eu fazer um retângulo com esse trecho, nas bordas aqui do retângulo, eu vou fazer uma linha, um zigue-zague e continuar. Também vou mostrar isso aqui para vocês, essa linha de interrupção. Mas ela é utilizada quando a gente não precisa continuar o desenho. Então, aqui é um exemplo de uma planta baixa. E aqui dá para ver algumas dessas linhas que a gente falou. Então, a gente tem linhas de cota, tenho linhas até das margens do desenho. Quando a gente vai aprovar na prefeitura, tem as linhas
do carimbo padrão da prefeitura, dependendo de qual prefeitura, de qual cidade que a gente está trabalhando. Tem os móveis, tem ó, a linha aqui traço ponto do corte. Então aqui eu estou indicando um corte AA olhando para a esquerda, um corte BB para cima. Para cima, assim, no sentido olhando para a parede da cozinha, do quarto e da garagem. Então, quando eu fizer o corte aqui, eu vou desenhar tudo o que eu vejo nessas paredes aqui. E esse corte aqui, eu vou desenhar o que eu vejo para esse lado aqui. Também será abordado nas próximas aulas, exatamente como é feito o corte. Aí aqui eu dei um zoom, porque como isso aqui é um PDF, aqui não apareceu muito a espessura das linhas, não deu muita diferença. Então eu coloquei aqui um zoom para a gente entender. Lembra que eu falei aqui ó, da janela? Né? Então aqui são as paredes, na linha mais espessa, contínua. Aqui é uma janela, então essas duas linhas aqui do meio representam o vidro da janela. E aqui essas linhas mais finas representam a parede que está abaixo da janela, como se fosse a muretinha ali, onde a janela está apoiada. Aqui é a representação de uma porta. Essa linha fina aqui é a projeção da trajetória da porta. Por que que eu tenho que colocar isso? Porque eu não posso colocar um móvel aqui, né, prever alguma coisa nesse lugar onde a porta precisa abrir e fechar. Aqui o mobiliário também, com as linhas mais finas, porque o mobiliário ele está não é o destaque, né, do projeto arquitetônico. O que a gente precisa saber são as coisas do projeto arquitetônico. Aqui, essa linha tracejada, é essa linha tracejada aqui, que representa a cobertura. Então, dessa vez, ao contrário da planta de cobertura, na planta baixa normal, a gente vai destacar as paredes, as dimensões dos cômodos. E o telhado, ele está acima do que a gente cortou. Lembra que a gente cortou, tirou aquela tampa da casa. O telhado estava lá acima. Eu preciso ter uma noção de onde ia esse telhado. Então, eu faço a projeção do telhado, que é um elemento que foi retirado da minha visão, eu faço com a linha tracejada. Então, tá aqui, eu já tenho uma noção da distância. Normalmente, a gente não coloca a cota aqui do beiral, coloca isso no corte. Também a gente vai abordar mais para frente. Aqui são as linhas de cota, normalmente cotadas em metro. Então, aqui 2,5 metros. E aqui 15 centímetros, 0,15 metros. O zero antes da vírgula, né, ainda mais quando não vai caber, a gente pode suprimir e a gente entende que é 0,15. Informações da janela também podem ser colocadas aqui ou, para não poluir tanto, a gente pode dar nome para essas janelas, por exemplo, J1, J2, e depois fazer uma tabela de esquadrias com as dimensões das esquadrias. Também vou mostrar aqui. Então, o nome dos ambientes, o tipo de piso, a área. Então, a área, eu vou ter o tamanho aqui, 2,50 por 3, vamos supor, né? Então, aqui 2,50 por 3. 2,50 vezes 3, 5, 7,5. Então, a área aqui seria 7,5. Aqui é a representação do nível, que também vou falar para vocês já no próximo slide, daqui a pouquinho. Aqui tá essa linha traço ponto, é um corte, lembra que estava aqui, ó, o corte AA, vai de fora a fora. E aí, uma outra parte muito importante é a escala. Então, como que eu vou saber qual é a escala, quanto que representa? Aqui eu tenho as cotas, então a gente já sabia, né? Eu sei que aqui tem 2,5 metros, que aqui tem 3,45 metros, mas pode ser que alguma cota se perca ou que eu precise de uma informação que o projetista não cotou. Então, a gente sempre precisa colocar a escala do desenho. A escala, principalmente quando a gente faz um arquivo digital, um arquivo no computador, é a escala da configuração. Quando eu mandar imprimir isso aqui no papel, vai estar na escala 1:50. Nesse momento, como no computador a gente consegue dar zoom,
tá sem escala, né? Tá, apesar de estar escrito escala 1:50, isso aqui não tá exatamente na escala 1:50. A minha tela do meu computador é de um tamanho, a de vocês é de outro, pode ser que alguém esteja vendo no celular e tá vendo bem pequenininho. Então, quando a gente está no computador, não tem como a gente saber qual escala que tá. A escala que está indicada aqui é a escala de quando eu mandar imprimir na impressão que está configurado esse papel, se é um papel A3, um A2, vai estar na escala 1:50. E o que significa escala 1:50? Por que a gente usa escala? Então, a gente representa, no desenho arquitetônico, a gente está representando edificações, obras, casas, prédios. Mas a escala, ela pode servir tanto para diminuir quanto para aumentar um objeto. Então, aqui, ó, uma bala. Então, vamos supor, essa bala aqui, ela está desenhada exatamente no tamanho real da bala. Então, é escala 1:1. Se eu medir aqui, tem 1,5 cm e a bala tem 1,5 cm, então é a escala 1:1, a escala natural, que quando eu fiz o desenho dos meus bloquinhos, eu fiz na escala 1:1. Por quê? Porque aqui tem 1 cm e os meus quadradinhos também tinham 1 cm, então eu desenhei na escala 1:1. Quando eu vou desenhar uma coisa que é muito pequena, eu vou precisar ampliar. Então, se eu fosse desenhar uma formiga e quisesse detalhar as patinhas e todas as informações dela, eu ia precisar desenhar maior do que realmente ela é. Então, seria ao contrário, seria uma escala, por exemplo, 2:1. Então, a cada 2 centímetros que eu me disse aqui, 2 centímetros, então vamos supor que aqui deu 2 centímetros essa formiga, mas na realidade ela tem 1 centímetro, então a escala 2:1. Ou então eu ampliei muito mais, aqui tem 4 centímetros e na realidade ela tem 1. Então, a escala 4:1. É sempre a proporção que a gente usa. Então, quando a gente desenha maior do que realmente é uma escala de ampliação. E quando a gente desenha menor do que realmente é uma escala de redução, que normalmente acontece com o desenho arquitetônico. Então, por exemplo, escala 1:50 significa que 1 centímetro no desenho, no papel que eu imprimi, significa 50 centímetros na realidade. Então, se eu pegar uma régua, a régua, ela mede centímetros, é como se fosse a escala 1:100. Vamos pensar que eu fiz um desenho na escala 1:100 e que eu quero saber o tamanho de uma porta. Então, se eu pegar a régua e medir no desenho e deu 0,8 centímetros, significa que tem 80 centímetros na realidade aquela porta. Isso a gente também vai treinar mais para frente. A escala gráfica. Por que ela é importante, né? E quando ela é usada? Ela não é tão usada nos desenhos arquitetônicos, ela é muito usada em mapas, em folders, às vezes, de propaganda. Por quê? Porque quando eu mando um folder para uma gráfica que está pensada mais na parte artística e de marketing, pode ser que tenha alguma distorção no desenho e que não imprima exatamente na escala que estava configurada. Então, se tiver alguma distorção, a escala gráfica que está junto vai distorcer junto. Então, se eles por acaso reduzirem um pouquinho o desenho, a escala gráfica junto, na impressão do mapa ou na impressão da planta, vai reduzir junto. Então, a gente sempre vai olhar aqui, na escala 1:100, por exemplo, um tamanho desse representa 100 tamanho desses. Então, a escala gráfica serve para a gente nunca perder essa relação de tamanho. E a gente representa aqui, ó. Então, a escala 1:100. 1 centímetro significa 100 centímetros. Mas aqui, ó, tá 1. Então, significa que esse tamanho aqui representa 1 metro, que são 100 centímetros. Na escala 1:10.000, que seria 1 centímetro para 10.000 centímetros, como que seria, na escala gráfica, como que seria representado aqui? 1 centímetro representa 100 metros, porque 100 vezes 100 seria 10.000. Então, a escala gráfica ela é um pouquinho diferente. A gente relaciona
quando é essa de redução, a gente relaciona 1 centímetro com o metro ou com o quilômetro. Às vezes é comum ter aqui a unidade. Então, aqui, se não tivesse nada indicado, seria metros, mas pode ser que esteja em quilômetros, quando eu estou falando de mapas de países. Então, 1 centímetro representa quilômetros. E aí, normalmente, tem a unidade da escala gráfica. Elementos, então, o que a gente representa com tudo isso, com as escalas, com as linhas, o que é representado nos desenhos arquitetônicos. Então, paredes a gente já viu, né, é o mais claro. Elementos estruturais podem aparecer, como vigas, pilares, aberturas, que são portas, janelas, portões, os pisos, os degraus, as escadas, rampas, os equipamentos sanitários, louças, onde vai estar a pia, onde vai estar o vaso sanitário, onde a gente prevê que esteja o fogão, a geladeira. Por quê? Porque no projeto arquitetônico, com essas informações, depois vai para o projeto hidráulico, para prever os pontos de esgoto, os pontos de água, os pontos de energia, né, para cada equipamento. Os elementos como duto de ventilação, reservatório, caixa d'água, onde vai ficar, tudo isso vai aparecer no nosso projeto arquitetônico. E outras informações, como nome dos compartimentos. Não adianta eu desenhar tudo e não colocar nome, porque daí a pessoa não vai saber o que foi projetado para ser ali, o que foi pensado, se é um quarto, se é uma sala, se é um escritório, se é um depósito, porque dependendo da utilização, eu preciso prever um ponto de iluminação diferente, ou tomadas diferentes, ou uma abertura de janela diferente, dependendo do uso, se for uma cozinha, se for um quarto, se for uma sala. Então, sempre tem que ter o nome do ambiente. As áreas dos compartimentos, então sempre pensa a área como só a parte interna, então eu vou desconsiderar a parte ocupada pela parede. Por isso que é importante, quanto mais informações a gente tem antes de desenhar o projeto arquitetônico, melhor. Por exemplo, se eu sei que a parede vai ser em drywall de 12 centímetros, eu já posso desenhar ela com ponto 12. Se eu sei que vai ser em alvenaria, posso desenhar com ponto 15. Sei que vai ser em alvenaria com a lajota deitada, posso fazer ponto 20. Então, vai ser bloco de concreto, vai ser alvenaria estrutural, vai ser só uma divisória. Então, quanto mais informações, mais detalhes a gente tem do sistema construtivo da obra, mais rico e mais preciso vai ficar o nosso projeto arquitetônico, o nosso desenho arquitetônico. E assim, mesmo que a gente não esteja desenhando, a gente sabe que a dimensão das paredes variam, então se eu ver que a parede está mais fina, eu já sei que não é uma alvenaria comum, que é alguma outra coisa, um outro sistema construtivo, a gente precisa ter essa atenção e conseguir identificar. O que mais que eu coloco nos desenhos arquitetônicos? As posições dos planos de corte vertical, então lembra linha, traço, ponto, onde eu estou fazendo o corte. Aí a Andrea também vai falar qual é o melhor lugar para fazer o corte, quem escolhe onde vai ser feito esse corte, as normas para isso, o como deve ser feito. O que mais que eu coloco? Dimensões das aberturas, então eu tenho que saber a dimensão das janelas, a altura do peitoril, a cota, que é o tamanho escrito, e as outras informações. Então, cota a gente também precisa ter todas as cotas suficientemente para entender, então, o máximo de cotas que a gente consiga ter, mas assim, pensa que se eu colocar muita cota, muita informação, eu vou poluir o meu desenho. Então, assim, é o mínimo de cotas, mas sem faltar nenhuma informação. Então, tem que ficar bem atento e treinando o olhar, porque quem vai ler o projeto arquitetônico precisa ter as informações, para não ter que pegar o escalímetro e medir, que isso já pode causar um erro. Então tá. Então o que eu vou representar? Como eu represento uma parede? Lembra que eu falei da espessura da parede? Como que é isso? Se for de alvenaria, ela é representada por meio de linhas paralelas mais espessas, mais grossas. Dependendo da escala, podem aparecer mais detalhes. Então, se eu estou fazendo um desenho
numa escala reduzida, eu não consigo pôr um monte de detalhes, espessura do reboco, se tem revestimento cerâmico, e às vezes nem é necessário fazer isso, eu consigo colocar essas informações de outra forma. Então, o mais comum da gente ver a representação da parede de alvenaria é dessa forma aqui, dois traços paralelos, que é essa forma aqui, ó, da letra A. E aí essa espessura que varia, que eu estava falando, ponto 15, se for 15 centímetros, ponto 12, se for drywall, 12 centímetros. O mais comum de se desenhar é ponto 15, que é a alvenaria comum. Então, se eu for aprovar um projeto na prefeitura e tal, com alvenaria comum, a gente coloca ponto 15. E nas paredes externas, que a gente considera lajota deitada, coloca ponto 20. Se eu quero representar que aqui tem um pilar ou que tem uma parede de concreto, coloco de alguma dessas duas formas. Então, se eu quisesse representar um pilar aqui nesse canto, também poderia fazer alguma coisa com essas rachuras aqui. Essas outras formas aqui são pouco utilizadas. Aí, falando de espessura de linha. Então, lembra que a gente está cortando a parede, mas pode ser que eu tenha uma mureta, alguma coisa mais baixa, que pode servir como base para uma bancada de churrasqueira, ou uma divisória entre cozinha e sala, ou alguma outra mureta. Então, a parede mais baixa, como ela não foi cortada no nosso corte da planta, naquele momento que a gente tirou a tampa da caixa, ela vai aparecer com uma espessura de linha mais fina. Então, isso aqui ó, já é uma interpretação de projeto, isso aqui é muito importante. Se eu estou vendo todas as paredes com uma espessura de linha e eu vejo uma parede com a espessura de linha mais fina, não quer dizer necessariamente que ela é de outro material ou alguma coisa assim. Ela é mais baixa, a altura dela é diferente. E aí eu posso ter aqui uma informação escrito, por exemplo, mureta H igual a 1,20. H representa a altura, então uma mureta de 1,20. Ou poderia ter uma mureta de 30 centímetros. Daí também estaria aqui, H igual a 30 centímetros. Para a gente saber que essa parede é diferente das outras. Ela pode ser feita do mesmo material, mesma espessura, de lajota e reboco, tá? Mas ela vai ser representada mais fina porque ela está mais baixa, ela não foi cortada na nossa planta. Isso também a gente vai treinando mais para frente. Então aqui, ó, todas essas paredes foram cortadas, aqui eu não tenho mureta. Isso aqui seria uma mureta quase, né? Mas aqui é a janela, mas é o mesmo raciocínio da mureta, por isso que ela é mais fina. E aí aqui, ó, prestem atenção. Aqui tô com todas as paredes. Mais comum de desenhar, ó, com ponto 15 de espessura. Ponto 15. Aqui representa uma janela do quarto. Aqui uma janela do banheiro. A janela do banheiro, ela tá mais alta que a linha de corte. Ela é mais alta que 1,5. E aí, por isso, ela não foi cortada. Por isso, ela está aparecendo aqui para mim como linha tracejada. E essa linha aqui está aparecendo contínua, porque quando eu fiz aquele corte a 1,5, a minha janela do banheiro tem um peitoril, que é a altura do piso até a altura do início da janela, né? No caso do quarto, o peitoril é 1,10. No caso do banheiro, o peitoril é 1,70. Então ela fica aqui nessa altura. E quando eu fiz o corte a 1,5, eu não cortei a janela, eu cortei só a parede. Então eu fiz aqui a linha de parede contínua, diretona. Mas em cima tinha uma janela colocada. Aí eu represento ela tracejada. Gente, isso aqui para eu explicar, sem a gente estar na sala de aula. Se eu estivesse na sala de aula, a gente ia ali na janela da sala, eu ia mostrar, a gente ia ter o quadro, eu ia desenhar, a gente ia ver ali ao vivo. Aqui não está sendo possível. Então, algumas coisas eu posso ter uma dificuldade para mostrar para vocês. E eu quero, por favor, que vocês me falem, que vocês perguntem, mandem mensagem, sugestões de como eu poderia mostrar para vocês, para facilitar, tá bom? Então, aqui, ó, esquadrias. Esquadrias são as portas e janelas. E esquadrias, não esquadrilhas, tá? Então, sempre que eu falar de largura, é a largura do vão,
ou da porta ou da janela, a altura da porta, a altura da janela. Mas a janela aqui, ó, tem o peitoril. Então, sempre a gente vai ter as dimensões da janela e a altura do peitoril. Então, sempre o primeiro largura, depois altura, depois peitoril. Então, a porta comum, ela tem 80 centímetros. Então, sempre que eu falo uma porta de 80 por 2,10, é a porta mais padrão que tem. Ela tem 80 centímetros por 2,10 metros de altura. E é muito comum falar isso, 80 por 2,10, não 80 por 210, né? A gente fala 80 em centímetros e o 2,10 em metros. Mas é um linguajar, 80 por 2,10. É a porta mais comum. Aí a porta um pouquinho mais larga, porque essa porta 80 por 2,10, um cadeirante consegue passar. Mas a porta um pouquinho mais larga deixa mais confortável. Então é 90 por 2,10. E eu posso colocar em banheiros, por exemplo, uma porta de 60 por 2,10 ou 70 por 2,10. E por que eu colocaria no banheiro uma porta menor? Porque quanto maior a porta, se eu colocar uma porta de 80 aqui, ela ia ocupar um vão aqui maior, e esse espaço que ela ocupa de abertura ia ser maior, consequentemente eu teria menos espaço para bancada. Às vezes a gente vê até umas bancadas que começam mais finas, depois elas ficam mais largas. Por isso, então, por que a gente não coloca a porta de 80 na casa inteira? Se a de 80 é melhor, é acessível para o cadeirante? Porque no caso de banheiros pequenos, cômodos pequenos, ocupam espaço. Mas o ideal seria que sempre a gente utilizasse porta de pelo menos 80, né? Pelo menos um banheiro de toda a casa tem que ter essa porta de 80 centímetros de largura. Então, o nome do ambiente, a área do ambiente, não lembrando sempre que, por exemplo, aqui a área vai ser a medida interna das dimensões internas, no caso de um retângulo, então vai ser esse vezes esse. A gente vai abordar isso com vocês, fazer alguns exercícios para assimilar. Então, sempre que a gente fala de esquadrias, estou falando de portas e janelas e portões e coisas do tipo. Então, aqui, ó, olhando aqui, nesse projeto, a gente tem as informações das janelas estão descritas aqui, daquela forma, né? Largura, altura, peitoril, largura, altura, peitoril. Né? Na porta, 80 por 2,10, né? 0,8 por 2,10. Que é a largura do vão e a altura do vão. Aqui é uma porta de correr de 80 por 2,10. Então, sempre que eu estou falando 80, eu estou falando do vão. Quer dizer que essa folha aqui da porta tem 80? Provavelmente não, ela tem um pouco mais, porque eu vou encostar e tem que sobrar um pouquinho ainda aqui. Essa medida aqui também, se eu for medir, vai ter 80? Provavelmente não, vai ter 82, vai ser um pouquinho maior, porque ela tem a parte que ela encosta. Então, sempre que eu estou falando a medida da porta, ou da janela, estou falando a medida do vão. E aí tem esses ajustes de ser um pouquinho maior quando eu for produzir uma porta, produzir uma janela. Isso também a gente vai percebendo conforme a gente vai comprando material e executando obra. Mas sempre que a gente está falando das medidas, a gente está falando da medida do vão. Então a porta, né? Se vocês olharem aí na casa de vocês, ela tem a folha de madeira, mas ela tem a guarnição em volta, que pode ter 10 centímetros, 20 centímetros. Isso não é contado. O que é contado é o vão. De quando eu abro a porta, tem que ter 80 por 2,10. A porta em si vai ser um pouquinho maior do que isso, dependendo do modelo da porta. E aí essas informações, às vezes, começam a poluir muito o projeto, né? Porque daí, pensa se eu estou fazendo um apartamento pequeno e cheio de informações como essa, eu não acaba poluindo o desenho arquitetônico. Então, é muito comum a gente utilizar códigos. Então, ao invés de eu colocar aqui o nome colocar essas dimensões, eu colocaria aqui J1, J2, P1. Daí, como as portas são iguais, eu posso colocar P1, P1 para todas as portas iguais,
P2 para todas as outras iguais e indicar. Aí eu vou colocar o nome da porta, a largura, a altura e o peitoril. E eu posso continuar com essa tabela e colocar o material, o tipo, então eu posso colocar P1, ela tem a largura de 70, a altura de 2,10, como a porta não tem peitoril, é de madeira, de abrir, né, porque eu posso ter uma porta de 70 de madeira, mas que é de correr, eu posso ter diversos tipos de portas, então eu posso detalhar tudo isso no meu projeto arquitetônico. Então, esse quadro de esquadrias, ele vai junto com o meu desenho arquitetônico, ele é um complemento das informações. E quanto mais detalhado, melhor. Então, quando a gente está fazendo um projeto, né, para que a gente faz um projeto? Para executar a obra, ou para passar para o cliente, ou para fazer um orçamento. Então, se a gente manda uma informação dessa, um projeto desse, ele está incompleto. Né? Pensa eu como uma engenheira que está planejando a obra. Eu vou fazer um orçamento que eu quero saber os custos para fazer essa obra. Como que eu vou orçar essa janela J1, se eu não sei o material dela, como que é o detalhe dela? Então, se esse quadro de esquadrias tivesse mais informações, falando se é de PVC, se é de alumínio, se é de madeira, do que é cada esquadria, já facilitaria o trabalho. Então, a gente sempre tem que pensar, por que a gente está colocando essa informação? Será que está faltando informação? Qual o tipo de informação que eu tenho que colocar? E sempre seguindo as normas, porque a gente tem normas para representar normas para colocar essas informações no projeto, né? Para seguir um padrão. Porque se cada um tiver uma ideia diferente e começar a fazer, começa a complicar também para a gente trabalhar. Aqui mais uma representação aqui de planta baixa, e aqui o projetista colocou os nomes. Ó. Então, essas duas janelas são iguais, J2, J2. Aqui tem que ser J, não pode ser J2, porque não é igual. E assim a gente vai indo. E aí, por que eu falei que é importante a gente colocar o tipo de porta? Porque as portas variam. Então, eu posso ter uma porta de abrir, que é a porta mais comum, a porta de correr, que pode ser embutida, que pode correr por fora, mas eu posso ter um detalhe que eu faço a parede aqui um pouco mais estreita para ela correr aqui por dentro, ou ela pode ser toda por fora, e aí eu preciso fazer um detalhe da porta para que ela tenha onde bater, onde encostar. A porta pivotante, que ela vai ter um eixo, que nesse caso aqui o eixo é central, mas o eixo poderia ser mais aqui e ela ser pivotante, ranfonada, articulada. Tem vários tipos de porta e a gente tem que representar isso no nosso desenho arquitetônico. As janelas. Então, lembra quando eu estava falando aqui, ó, a gente vem com a linha. Aqui tem vários tipos de linhas que eu posso mostrar para vocês. A linha contínua e mais grossa, que está representando a parede. Aqui, essas linhas aqui que estão representando o vidro podem continuar com a mesma espessura, porque eu estou cortando o vidro, então, independente do material, é um material que eu estou cortando. E essas duas linhas aqui de fora, elas estão mais estreitas, porque eu não estou cortando, porque é a projeção do peitoril que a gente está vendo da vista superior. Aqui no caso da janela do banheiro, ó, lembrem, como ela estava mais para cima, ela não aparece, eu continuo com a linha contínua direto e coloco só a projeção dela tracejada. E as janelas também, eu posso ter vários tipos de janela, mas normalmente no desenho arquitetônico, independente do tipo de janela, se ela é de abrir, se ela é de guilhotina, se ela é 3 folhas, 4 folhas, num desenho arquitetônico básico para aprovar na prefeitura, por exemplo, a gente não detalha tanto esse tipo de janela. Depois a gente faz um projeto de esquadrias detalhando todos os tipos de esquadrias, né? Ou eu até posso colocar no quadro de esquadrias. Se eu colocar de correr, posso colocar quantas folhas, né? Folhas são essa aqui. Então, aqui é uma janela de correr, 2 folhas, mas poderia ser 4 folhas, 2 fixas e 2 no meio, ou poderiam ser 3 folhas móveis. Essas duas aqui pode ser uma fixa, uma móvel, ou pode ser as duas móveis. Então, a gente precisa detalhar bem o tipo de janela. E isso, às vezes, vale ter um projeto específico de esquadrias. Linhas de piso, elas são mais estreitas. Então, sempre nas áreas molhadas,
a gente coloca o piso. Normalmente na sala, quarto, não coloca, mesmo que vai ter um porcelanato ou um outro piso. No projeto para aprovar na prefeitura, por exemplo, a gente não coloca esse tipo de informação. Mas aí a gente coloca essas linhas quando a gente vai fazer a paginação. O que é a paginação? É o como vai ser assentado, né? Da onde vai sair. Se aqui vai sair uma peça inteira, aqui tem um recorte, no caso. Da onde saiu a peça inteira? Então, a peça inteira saiu daqui. Como que foi feito? Aí eu represento a linha de piso. Mas no projeto arquitetônico normal, sem detalhamento de interiores, não tem necessidade de colocar essas linhas de piso. E até quando é colocado num projeto arquitetônico para aprovação na prefeitura, por exemplo, quando é colocado, não quer dizer necessariamente que a paginação é essa, ou que a dimensão do revestimento que vai ser aplicado é essa. É colocado só para representar que é uma área molhada, que são as áreas de cozinha e banheiro, né? Que aí precisa ter uma impermeabilização diferente e tal. As cotas são as linhas que então a gente puxa do desenho para indicar as cotas. Aqui nesse desenho não ficou tão claro, mas assim, até voltando aqui, ó. Essa aqui, que é o zigue-zague, que é a linha de interrupção. Então aqui, essa parede, ela continuaria para o lado, mas como a gente queria só mostrar a janela, não tem necessidade de continuar o desenho. Mesma coisa aqui, e mesma coisa aqui, ó. Então quer dizer que tipo, esse projeto continua para lá, mas ele foi interrompido porque o que a gente precisa mostrar é só isso. Então a linha de cota também ela é sempre mais fina, a gente coloca as cotas sempre em metros, dependendo do desenho, do que a gente vai fazer, pode ser que esteja em centímetros. Daí estaria aqui 740, 140, né, aqui. Mas aí seria centímetros. Mas normalmente, o comum, a cota vai estar em metros. E isso não precisa, a gente não precisa colocar a unidade aqui. A gente sabe que é metro. O mobiliário. Qual que é o objetivo de colocar um mobiliário no projeto? O objetivo de representar o mobiliário é ter uma ideia do tamanho dos espaços, eu saber se vai caber ou não, se cabe ou não cabe. Se o quarto que eu estou representando é o quarto principal, tem que caber uma cama de casal. Não basta caber uma cama de solteiro. Então, a gente coloca, ou às vezes, quando é um folder, eu não quero colocar muita informação escrita, eu colocando os móveis, eu colocando essa representação, eu não preciso escrever que aqui é um quarto, aqui é um banheiro, aqui é uma sala, aqui é uma cozinha. Eu olhando os móveis, eu já estou conseguindo identificar o uso. Então, às vezes, pode estar assim, representada a utilização, para a gente ter uma noção do que cabe ou não cabe no ambiente. O que é obrigatório ter? Os equipamentos de área molhada. Então, no banheiro, a gente sempre precisa indicar onde vai estar o chuveiro, onde vai estar o vaso, onde vai estar a pia. E na cozinha também, eu preciso identificar onde vai estar a pia, fogão, esses componentes, para a gente conseguir fazer até os projetos complementares, né? Hidráulico, né? Hidrossanitário, esgoto e elétrico. A gente precisa saber esse layout. O quarto, eu não preciso definir que a cama vai ser aqui, né? A pessoa pode ter a liberdade, mas aqui no banheiro ela não tem a liberdade de trocar o chuveiro de lugar, ou de depois que ela está morando, trocar o vaso, a não ser que ela faça uma reforma, quebre tudo, né? Mas não é uma coisa que muda. No quarto, a gente não precisa fazer uma coisa tão fixa. Eu posso colocar tomadas aqui para o criado mudo, mas eu posso colocar aqui também uma outra tomada, eu posso dar essa flexibilidade, então eu não preciso ter os equipamentos exatamente definidos, mas na cozinha e nos banheiros, sim, a gente precisa identificar. Outros símbolos que a gente usa, né, olhando aqui. Então, na linha de corte, lembra que a gente tem a linha aqui, traço ponto. O que é esse símbolo? O que é essa seta? Essa seta indica que o corte que a gente vai representar e vai fazer, quando eu tiver escrito lá corte AA, ele vai estar passando por aqui, e o que eu vou estar vendo é uma parede com uma porta, depois cortando uma outra parede, vou ver a geladeira, o fogão, cortando uma outra parede com janela.
e olhando para cá. Se eu não indicar que está para qual lado que estaria olhando, poderia estar olhando para cá. E aí eu teria uma outra visão do corte A. Mesmo que ele está na mesma posição, se eu não dei a direção que ele está olhando, seria uma outra representação, porque aqui eu veria uma parte de parede, aqui uma porta, uma parede que está cortando, outra porta pivotante aqui, uma janela e assim por diante. Então, essas setas aqui indicam para onde a gente está olhando no corte. Mesma coisa aqui no corte BB. O que é esse número? Ó, tá vendo que tem um número aqui embaixo? 3 e aqui tem um número 4. Indica o número da prancha. O que é prancha? É a folha. Então, aqui, por exemplo, esse projeto aqui está na folha 1. E tem 7 folhas, o conjunto inteiro de projetos. Na folha 3, a gente tem o corte AA. Na folha 4, a gente tem o corte BB, entendeu? Normalmente a planta baixa, ela vem no primeiro, né? Na primeira folha. Aqui, então, um nome, a legenda do que a gente está colocando aqui. Então, principalmente se fosse o corte, teria que ter o nome corte AA, corte BB, para eu saber do que se trata. A escala que a gente está utilizando. E aqui tem o norte. O norte, normalmente, ele não aparece na planta baixa, ele aparece junto com a planta de cobertura. Aqui, nesse caso, que é um projeto aqui acadêmico, né? Não é nada que a gente estava aprovando, o norte está colocado aqui. Mas normalmente ele fica junto na planta de cobertura, na planta de situação. O que é a planta de situação e cobertura? Também da próxima aula. Eu vou colocar a casa no terreno, onde ela está posicionada, e eu vou colocar o norte. Por quê? Para que serve o norte? Se o norte está, nesse caso aqui, o norte está para cá, o que significa? Que o leste está para cá, aqui para baixo. Então, o sol está nascendo, vai passar por cima da casa e vai se pôr lá na garagem. Então, o que eu tenho aqui? O sol da manhã, que é o leste, à direita do norte, né? Quando a gente está de frente para o norte, o sol da manhã batendo nessa fachada. E o sol da tarde aqui para área de serviço e garagem. Isso é muito bom, muito indicado, né? Os arquitetos podem falar melhor disso, mas normalmente o sol da manhã ele é menos quente, incomoda menos. Então, aqui ó, na área social, na área íntima, a gente está com o sol da manhã, e na área de serviço, que a gente quer que tenha um sol quente para secar a roupa e tal, tá o sol da tarde. Como que eu sei que tá assim? Porque tem a indicação do norte, e o norte está para cá. Se o norte está para cá, o leste está para cá, o oeste para cá e o sul para cá, assim por diante. O que mais que a gente tem de símbolos? Vamos passando aqui para a gente ver. Então, aqui um pouquinho mais de zoom. Então, quando eu falei para saber qual prancha que está, né? Esse número aqui de baixo. Então, o corte A estaria na 3, o corte BB na prancha número 4, na folha, na página número 4. Norte para cá. Então, norte. O nível, aqui, ó, outro símbolo que a gente tem é o nível. Tá vendo esses como se fosse um alvo? Então, aqui, o quarto tá no nível 0. A área de serviço, ai meu Deus, eu não vou conseguir ver aqui nesse zoom. Mas, normalmente, a área de serviço ela é um pouquinho mais baixa que a área do quarto, ou que o restante da casa. O banheiro também, um pouquinho mais baixo. Por quê? Porque eu posso ter a casa toda aqui nesse nível, e aí o banheiro, a cozinha, a área de serviço mais baixo, porque são áreas molhadas. Então, quando eu lavar aqui, se for do mesmo nível, essa água vai escorrer para fora. Se eu colocar uma soleira aqui, colocar um nível mais baixo, eu consigo manter a água para o ambiente. A garagem também, a área externa, normalmente um pouquinho mais baixa, porque aqui é uma área molhável, uma área que pode vir sujeira, que pode vir água da chuva. Então, aqui, ó, tá menos 0,3. Então, ela tem um degrauzinho, um desnível aqui da garagem para a sala de estar e jantar. Então, em planta, a gente representa com esse símbolo como se fosse um alvo. Se fosse em corte, se vocês olharem na apostila, deixa eu olhar aqui. Tentem ir sempre acompanhando com a apostila, porque nem tudo que está na apostila eu vou repetir aqui. E nem tudo que eu falo aqui vai estar na apostila, então é bom acompanharem os dois. Na página 16 da apostila tem ali
os dois símbolos para nível. Então, em planta é esse que é um círculo com um X e aí vai estar o nível. Então, quem define qual é o nível 0? O projetista. Eu poderia ter definido que o nível 0 é a garagem. E aí, a sala de estar estaria no nível mais 0,3. Aqui, como a gente definiu que o 0 é a sala de estar, a garagem está no menos 0,3. Isso aí é definido arbitrariamente. Se eu quisesse definir que aqui é o nível 5, aqui seria o nível mais 5,03. Então, mas normalmente a gente vai definir um 0 padrão, que pode ser, normalmente, ou é a varanda, ou é a parte principal da casa, a sala de estar. E aí, em corte, uma outra representação que vocês podem ver ali na página 16 da apostila. Desculpa. Na página 16 também tem uma seta ali que indica o acesso principal, que poderia estar aqui, uma seta indicando onde é o acesso principal da casa. Também temos ali, então, o norte, que está lá na página 16, que eu mostrei aqui para vocês, o nível também, tem a linha de corte, que é essa aqui, essa seta que representa a linha de corte. Em alguns casos, a gente não usa a linha de corte, mas usa, por exemplo, dentro da cozinha. Eu poderia querer representar as vistas, as 4 vistas da cozinha. Aí, olhem lá na página 17. Eu colocaria aqui um triângulo, indicando que essa é a vista número 1, por exemplo, um outro triângulo para cá, indicando a 2, um outro triângulo para cá, indicando a 3, e um outro para cá, indicando a 4. Por que eu faria isso? Porque na parede da cozinha, eu posso querer detalhar o assentamento dos revestimentos cerâmicos, por exemplo. Eu posso querer colocar um detalhe de qual é a altura da tomada para o micro-ondas. Eu posso querer colocar detalhes de pintura. Então, se são paredes que têm muitos detalhes daquele ambiente, eu posso fazer as vistas. Então, conforme a apostila aqui, página 17. A indicação de vistas é inserida na planta baixa e tem como objetivo identificar o posicionamento das vistas, pois no caso dos projetos arquitetônicos, normalmente as vistas não estão todas na mesma folha do desenho. O símbolo de indicação das vistas é um triângulo com indicação do número da vista e da folha onde está desenhado. Então, assim como o corte aqui embaixo tem o número da folha, a vista também é um triângulo que tem o número da vista, que é o nome da vista 1, vista 2, vista 3, vista 4, e na metade de baixo do triângulo tem um outro número, e esse número indica a página que está, né, qual prancha. Então, se tivesse o número 7, tipo, um triângulo com o número 1 e embaixo o número 7, seria que essa é a vista 1, então eu ia procurar na legenda vista 1, na página 7. E assim por diante. A linha de corte, então, né? Esse triângulo para representar a linha de corte. E é isso, pessoal. Aqui também, eu vou abordar na próxima aula, mas vocês olhando na página 17, tem a parte da cobertura, mais um símbolo, que é a linha D, deixa eu achar aqui, que é um triângulo. Nesse caso aqui, que está um esboço, né, mais antigo, colocou uma setinha aqui, mas o que a gente usa, um padrão mais atual, é só esse triângulo mesmo, sem esse rabinho da setinha, indicando a caída das águas. Então, assim, são muitos símbolos, tipos de linha, identificações, nomes, rachuras. Quando a gente vai na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho das escadas e das rampas, como representar. Então, são muitos detalhes. Hoje a gente já conseguiu ver, então, passar daquelas pecinhas para o projeto arquitetônico mesmo. Então, o porquê que a gente precisava entender que um inclinado é visto assim, ou por que tem vários tipos de linha, por que é importante seguir as normas. Eu peço que vocês leiam a apostila. Na apostila tem bastante conteúdo bem explicado de uma forma resumida que dá para deixar claro para vocês. Nos exercícios
vou liberar agora também. Caso vocês tenham dúvida, pode ocorrer de ter dúvida, pode ocorrer de eu, por acaso, ter colocado, me equivocado em alguma resposta. Entrem em contato, conversem comigo, usem o recurso de não submeter, né? Deixa ali, pensa, conversa comigo, tem até domingo para submeter a resposta. Então, se dediquem a fazer, a treinar. Se precisarem de outras informações, eu estou à disposição. A gente tem um problema que a biblioteca da UEM está fechada, né? Não dá para pegar alguns livros, mas no que a gente puder ajudar, no que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Eu estou liberando essa aula agora, né? Hoje, segunda-feira, para quem está assistindo hoje, e daqui a pouquinho, na sequência, já vou liberar mais uma aula. Então, essa semana a gente vai ter 2 aulas, 2 atividades, né, para fazer aqui, e a aula ao vivo, quinta-feira, às 17 horas. Beleza? Obrigada, pessoal. Até mais.